Para esta peça, eu vou usar o fio amigurumi, da cor 2137 e agulha número 3. Fiz um laço mágico, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Para quem tem dificuldade no laço mágico, pode fazer 8 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto alto. E agora, dentro do laço, eu faço pontos altos. Vou entrando no laço e fazendo pontos altos. Já tenho 3, preciso de um total de 16 pontos altos. Tenho 16 pontos altos. Conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu entro, fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Puxo o meu fio e formo aqui um círculo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesta mesma laçada eu faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 correntinhas de separação. Pulo o próximo ponto, vou para o próximo. No próximo, faço também um aumento. 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. Tenho aqui o aumento. 1, 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto, vou para o próximo, faço um aumento. Então, por toda esta carreira, eu vou trabalhar desta forma, fazendo um aumento com 2 correntinhas de separação, pulando um ponto na base. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz as 2 correntinhas, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha carreira. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, eu faço aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para os próximos pontos, faço a mesma coisa. Vou fazer ponto sobre ponto. Entro no primeiro ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Próximo ponto, a mesma coisa. Ponto sobre ponto. 1, 2. Então, por toda esta carreira, eu vou fazer desta forma. Ponto sobre ponto com 3 correntinhas de separação. Cheguei no final da carreira. Fiz as 3 correntinhas, venho na terceira correntinha que forma o ponto inicial, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto sobre ponto. Próximo, também ponto sobre ponto, igual na carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nesta carreira, eu vou usar 5 correntinhas de separação. Venho para o próximo bloquinho de pontos, faço ponto sobre ponto. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. E novamente, aqui eu faço o ponto sobre ponto. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, venho para o próximo ponto, também faço ponto sobre ponto, igual eu já venho fazendo nas outras carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, venho aqui no meio das correntinhas da carreira anterior
e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho em cima aqui dos pontos altos e faço ponto sobre ponto. Então, eu vou formar este desenho nas correntinhas. 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas. E aonde houver os pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer, então, igual às carreiras anteriores. 1, 2, 3 correntinhas, ponto sobre ponto, e o próximo também ponto sobre ponto. Então, eu mantenho aqui os 2 pontos altos, igual eu venho fazendo nas outras carreiras. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui sobre os pontos e faço ponto sobre ponto. 1, 2. Então, agora é este desenho que eu vou formar entre os pontos altos. 3 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Vamos fazer assim por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no próximo ponto alto um aumento. Então, o nosso bloquinho agora de pontos altos terá 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, venho no espaçamento do meio, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o próximo bloquinho de pontos altos, faço a mesma coisa. No primeiro, um ponto alto, ponto sobre ponto, e no segundo, um aumento. Porque agora terá 3 pontos altos, meu bloquinho de pontos altos. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, ponto sobre ponto. E aqui no bloquinho de pontos altos, eu vou manter os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Mantenho os 3. 1, 2, 3, 4, 5. Venho nas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho agora nas próximas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto sobre ponto. No ponto do meio, eu faço um aumento. 1, 2 pontos.
tenho um aumento. E no último ponto, um ponto, ponto sobre ponto. Então, agora eu vou fazer 4 pontos altos no nosso bloquinho de pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, venho no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, vou no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer aqui no bloquinho também 4 pontos altos. Um ponto alto no início, um aumento no meio e um ponto sobre ponto no final. Vamos então trabalhar desta forma. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou manter aqui os 4 pontos altos. Tenho 4 pontos altos aqui, mantenho os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o primeiro espaçamento, vou para o espaçamento maior, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo também o espaçamento pequeno e vou direto para o bloco. Então, aqui eu vou também manter os 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Então, agora eu vou formar este desenho. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto e vou fazer um aumento. 1, 2. Tenho aqui um aumento. Próximos pontos, ponto sobre ponto. Agora eu tenho então 5 pontos altos no bloquinho. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no bloco, faço o mesmo processo. Um ponto alto, ponto sobre ponto. No segundo ponto, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base e mais 2 pontos, ponto sobre ponto. Então, eu fico com 5 pontos no meu bloquinho. Vamos trabalhar desta forma nesta carreira. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no primeiro ponto eu já faço um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, ponto sobre ponto.
e vou fazendo também nos outros pontos, ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto, faço um aumento. Então, eu tenho um aumento no começo do meu bloco, no primeiro ponto um aumento e no último um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o espaço pequenininho, vou para o próximo espaço. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o espaçamento pequeno, como eu fiz aqui no começo, e vou direto para o bloco. Primeiro ponto, o aumento. Nos outros pontos, ponto sobre ponto. O último ponto também eu faço um aumento. 1, 2. Ficando neste formato. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos agora no bloco. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, equivalendo a um ponto alto. Nesta mesma laçada no primeiro ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu começo o meu bloco de pontos altos com um aumento. Venho no segundo ponto e faço ponto sobre ponto. E eu vou fazendo aqui ponto sobre ponto até o último ponto. Então, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer nessa, ou seja, no primeiro ponto eu tenho um aumento e no último ponto eu também terei um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base, tanto no começo quanto no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fico com 9 pontos agora. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no primeiro espaçamento, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3. E agora eu reinicio o processo aqui nos pontos altos. Então, eu faço no primeiro ponto o aumento, 2 pontos, depois eu vou fazendo ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e no último ponto eu também faço o aumento. 1, 2. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Agora, aqui no mesmo ponto, eu vou fazer um aumento, mas um aumento que terá 3 pontos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos, um aumento de 3 pontos. Vou para o próximo ponto e vou fazer ponto sobre ponto até o final.
Cheguei aqui no final. No último ponto, eu vou fazer também um aumento de 3 pontos. Então, eu fiz 1, 2 e 3, todos no mesmo ponto de base. Então, eu inicio com um aumento de 3 pontos e finalizo com um aumento de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o espaçamento menor, vou para o próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E eu reinicio o processo dos pontos altos, iniciando com o aumento de 3 pontos. 2, 3. 3 pontos em cima do mesmo ponto. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e dar continuidade na minha carreira desta forma. Vamos lá então. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Faço o mesmo processo, um aumento de 3 pontos. Tenho 3 pontos, então, aqui no primeiro ponto. Agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, até o final. Vamos lá, então. Fazendo ponto sobre ponto, cheguei no último ponto, e no último ponto eu também vou fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, no início, eu tenho um aumento de 3 pontos e no final também um aumento de 3 pontos. 1, 2, 3 correntinhas. Primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu formo este desenho. E faço aqui o aumento, reinicio o processo aqui de fazer o aumento de 3 pontos, conforme eu fiz deste lado. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer o mesmo processo. Um aumento de 3 pontos no primeiro ponto. E agora, ponto sobre ponto até o final dos pontos altos. Vamos lá, então. Vim fazendo ponto sobre ponto. Tenho aqui o último ponto e no último ponto também um aumento de 3 pontos. 2 e 3. Aumento de 3 pontos no começo, aumento de 3 pontos no final. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo o espaçamento pequeno, vou para o próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaçamento maior, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo o espaçamento menor e vou direto para o bloco dos pontos altos, iniciar o meu processo
com 3 pontos altos, do mesmo jeito que eu fiz no início da minha carreira. Então, agora eu vou formar este desenho. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Novamente, o mesmo processo. 3 correntinhas e faço aqui no canto o aumento de 3 pontos. E depois eu sigo fazendo ponto sobre ponto até o final. Vamos lá, então. Vim fazendo ponto sobre ponto, cheguei no final, também eu faço os 3 pontos, o aumento de 3 pontos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3. Venho no espaçamento do meio, no espaçamento maior, faço um ponto baixo. 1, 2, 3. E já vou direto para os pontos altos, iniciando com o aumento de 3 pontos. E sigo o mesmo processo que eu fiz no outro bloco de pontos altos. Então, agora é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e na mesma laçadinha eu faço o aumento de 3 pontos. Então, na mesma laçada, eu ficarei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final do nosso motivo. Então, agora eu vou fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Vamos lá. Fiz ponto sobre ponto até o final. Cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto. Vou fazer mais 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. Então, desta forma, eu inicio o motivo com 3 pontos altos, um aumento de 3 pontos, e finalizo com um aumento de 3 pontos. Uma correntinha de separação, e eu já vou direto para o próximo motivo, fazer o mesmo processo. Iniciar com 3 pontos altos, faço o aumento de 3 pontos altos. Vou fazer ponto sobre ponto e o aumento de 3 pontos no final. Uma correntinha de separação e já passo direto para o próximo motivo. Desta forma, nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Então, eu vou formar agora estes espaçamentos. 1, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, vou para o próximo, um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Então, eu vou fazer desta forma até eu chegar no final do motivo. Vamos lá, então. Cheguei no final do motivo, faço o mesmo processo aqui. 1, 2 correntinhas, já venho direto para o início do próximo motivo e sigo o mesmo sistema que eu venho fazendo por toda a volta até o final desta carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha, conto 1, 2, 3. Na terceira eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Vou iniciar esta carreira no espaçamento. Então, eu entro aqui no espaço,
faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Novamente no espaço, um ponto alto. Então, no espaço, eu ficarei com 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Venho no próximo espaço, 1, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Eu vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço com uma correntinha de separação até o final. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, entro e faço um ponto baixíssimo. Venho no espaçamento, vou iniciar a minha carreira no espaçamento. Entro aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Então, o ponto baixo com 2 correntinhas equivale a um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Venho no próximo espaçamento, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Venho no próximo espaçamento, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Então, da mesma forma que eu trabalhei nesta carreira formando os intervalinhos, eu vou trabalhar nesta carreira. Então, eu vou fazer desta forma até o final. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho aqui no início, tenho o ponto baixo, conto uma, duas, na segunda correntinha eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha carreira. Vou iniciar a próxima carreira no espaçamento. Entro no espaçamento, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, eu vou dar início às minhas carreiras de lequinho. No espaçamento, eu vou fazer meu primeiro lequinho. Entro aqui novamente, faço outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. No mesmo espaçamento, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu tenho um lequinho aqui no espaço de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Pulo um espaço, venho no ponto alto e faço um ponto baixo, prendendo desta forma. Uma, duas correntinhas, pulo o próximo espaço, no próximo espaço eu faço novamente o lequinho. 1, 2 pontos, uma, duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, eu formo novamente aqui o lequinho conforme eu fiz no começo da minha carreira. Depois do lequinho, uma, duas correntinhas, pulo um espaço, vou em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pulo o próximo espaço, vou para o espaço seguinte e inicio novamente o lequinho. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, conto aqui um ponto baixo, uma, duas correntinhas, entro na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, ponto baixíssimo. Estou no espaçamento do lequinho, entro aqui, faço um ponto baixo e uma, duas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer lequinho dentro do lequinho. 2 pontos altos, uma, duas correntinhas
e mais 2 pontos altos. Então, eu fiz um lequinho dentro do lequinho da carreira de baixo. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. Uma, 2 correntinhas, venho em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma, 2 correntinhas. Venho dentro do lequinho e faço lequinho dentro de lequinho. 1, 2, 1, 2. E mais 1, 2 pontos altos. Desta forma. Então, esta será a nossa última carreira. Vamos fazer este processo até o final. Cheguei no final da carreira, conto aqui ponto baixo, na segunda correntinha eu entro, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto aqui o meu fio. Finalizando assim a minha carreira. Pego a agulha de tapeçaria, passo o fio na agulha de tapeçaria e eu vou arrematar o meu fio aqui pelo avesso. Então, eu vou passando aqui pelas laçadinhas, passo aqui pelas laçadinhas no avesso e puxo o meu fio. Desta forma. Corto aqui o excesso e assim o meu fio desaparece no avesso do trabalho. Vou fazer a mesma coisa com o fio central. Vamos lá então. Eu usei um novelo do amigurumi e sobrou esta quantidade. Arrematei os fios e a minha peça está pronta. Espero que vocês tenham gostado e até mais!